Olá, deusas maravilhosas, sejam muito bem-vindas a esse canal. Hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher, e eu aproveitei esse dia especial maravilhoso para vir aqui falar com vocês sobre um assunto que eu amo muito, que foi meu trabalho, inclusive durante alguns anos aí, e é um assunto que está voltando muito forte, que é sobre a energia feminina, sobre a polaridade feminina, sobre a essência do que é ser mulher. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso e desmistificar algumas coisas também que vem sendo falado aí. Né? E por que não falar dessa forma também sobre o sagrado feminino, sobre o feminino sagrado. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem aqui comigo. Então, se você não me conhece, primeiramente, muito bem-vinda. Eu sou a Kissila, eu sou terapeuta Ayurveda, especializada inclusive em saúde da mulher na Índia. Eu sou também mentora e terapeuta de mulheres, Theta Healer, trabalho também com Ioni Eggs, que é uma terapia feminina com cristais que eu vou falar brevemente aqui mais pra frente no vídeo pra vocês. E fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu tenho uma surpresinha pra vocês que eu sei que vocês adoram. Eu tô aqui com, o oráculo da deusa, o oráculo da grande mãe, e eu já tirei duas cartinhas pra vocês que eu lancei lá no Instagram e que eu vou falar aqui o significado dessas duas pra vocês. Vou dar um tempinho pra vocês escolherem, tá? Vocês que estão aqui só no YouTube, escolherem no final e vou ler e falar aqui o significado pra vocês, tá bom? Então, na verdade, eu tô gravando esse vídeo hoje pra gente resgatar não só a Kissila que falava sobre o sagrado feminino e conduzia círculos de mulheres. Eu comecei nesse processo há 10 anos atrás, me senti um pouco velha agora, inclusive é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Nós mulheres estamos sempre aí com medo de envelhecer, de falar a idade, e já vamos tirar isso aí. Então, há 10 anos atrás, a Kissila de 22, 23 anos começou a se enveredar por esse caminho do sagrado feminino, de tentar resgatar e entender o que é essa essência feminina, o que é esse feminino sagrado. E eu tive motivos muito dolorosos até para buscar esse caminho, né? Eu tive questões físicas, fisiológicas mesmo, do meu feminino, desde os meus 13 anos de idade, que eu tinha o síndrome do ovários policísticos, né, a SUP. Eu fui diagnosticada ali com os meus 16, mas eu tinha os sintomas desde a minha primeira menstruação. Eu precisei me reconectar com o meu feminino, eu precisei fazer as pazes com a minha menstruação, com o meu ciclo menstrual, para obter essa cura. Eu precisei passar também por uma longa caminhada de mudança, de rotina, de alimentação. Foi aí que eu conheci o Ayurveda, né? E foi quando eu fui entrar de cabeça nesses estudos da alimentação saudável, da rotina, do Ayurveda também, que é parte do meu trabalho hoje. Então, outro dia eu posso falar mais profundamente dessa minha caminhada, dessa minha história, se vocês tiverem interesse, comenta aqui. Foi um processo de reconexão com o meu feminino que ao mesmo tempo foi muito longo, a cura também foi muito rápida e me surpreendeu. Como fazer as pazes com o meu feminino me curou de algo que os médicos não diziam para mim que era incurável, que eu teria que tomar remédios, hormônios anticoncepcionais durante a minha vida toda. E eu tô livre desses remédios há 10 anos, né? Desde que eu me enveredei por esse caminho de fazer as pazes com o meu ciclo. Então eu queria, na verdade, começar esse vídeo, né? Falar aqui no começo sobre o que é essa energia feminina, o que é essa polaridade feminina. Porque, na verdade, todos nós, a gente ouve falar isso por aí, né? Todos nós temos a polaridade feminina e masculina dentro de nós. Nós, mulheres, vibramos nessa energia feminina, nós temos essa energia feminina de frente, digamos assim, no primeiro plano, mas tem algumas mulheres que são um pouco mais yang, que tem essa polaridade masculina também, yang, um pouco mais forte, e isso não é exatamente um problema. É um problema quando a gente se desconecta totalmente da nossa energia feminina. Os homens também têm as duas polaridades dentro deles, e é um problema quando eles também se desconectam da energia feminina. E por que que as pessoas, no geral, os homens e as mulheres, estão tão desconectados da energia feminina? E no caso das mulheres, nós que nascemos mulheres ou que se tornaram mulheres, porque aqui nós defendemos o direito de ser quem se é. E não somos nós que ditamos se alguém é algo ou não. É a própria pessoa, é como você se sente, né? Quem seria eu para apontar para uma pessoa e dizer, não, você não é mulher?
né? E a gente, infelizmente, vive num país de muito preconceito, e eu preciso falar isso aqui, né? Um país que mata transexuais, assim, cada minuto morrem mulheres trans no nosso país. E a gente não pode continuar com esse preconceito, e a gente também não pode continuar excluindo essas mulheres de ciclos de mulheres, de feminino sagrado, de essência feminina. É claro que vão ter momentos que a gente vai falar das questões fisiológicas femininas, e tá tudo bem. O importante é que a gente não dê a elas nenhuma opção de se conectar com a sua energia feminina, que a gente não fale sobre isso simplesmente pelo fato de que preconceito. A gente precisa rever os nossos dogmas, as religiões precisam rever a forma como elas passam os dogmas dela, porque não dá mais. Eu tô aqui para acolher a todas as mulheres, eu acolho as mulheres trans, então vocês são muito bem-vindas aqui, e a gente vai falar sobre a energia feminina nas mulheres trans e nas mulheres que entraram na menopausa e não menstruam mais. Então a gente vai falar de ciclo feminino, fisiológico, menstrual. Eu tô aqui para acolher a todas as pessoas, também homens, são muito bem-vindos aqui também, pelo amor de Deus, homens, né? Estudem sobre a energia feminina, trabalhem, despertem a sua energia feminina, é como a gente precisa, né? Então aqui são todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, tá? Então, dito isto, podemos seguir. Então é importante que a gente acolha esse ciclo para mulheres que menstruam, para mulheres que ainda estão em período reprodutivo, ou seja, estão menstruando. É importante que a gente desmistifique, porque a falta de conhecimento sobre esse ciclo, a falta de acolhimento com esse sangue, com esse ciclo, com esse útero, é o que gera muitas vezes muitas doenças. Então nós precisamos falar disso também. Mas a energia feminina não é somente isso. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Como eu falei, inclusive, os homens estão super desconectados da sua energia feminina. Os homens suprimem esse lado da energia feminina deles, eles colocam ali para baixo, porque a gente vive o quê? Numa sociedade que é muito masculinizada, numa sociedade patriarcal, né? Onde a energia masculina é a energia que comanda. E quem mais sofre com isso, obviamente, são as mulheres. Quando a gente vive num mundo onde a energia masculina ela está no topo, ela está comandando, ela está regendo, todos nós sofremos, os homens sofrem também, porque eles têm a parte do feminino deles que precisa, né, vir à tona, que precisa existir também, mas as mulheres que têm essa energia, né, como eu falei, de frente, que são a representação dessa energia, a representação da deusa na Terra, né, deusas? Que eu sempre chamo vocês de deusas, né, porque somos deusas. A gente gera vida, né? Vamos começar por aí. Então, essa energia, ela tá ali suprimida, né? Então, tudo que é feminino, tudo que é essencialmente feminino, acaba sendo colocado de lado nessa sociedade, ou colocado como feio, como sujo, como é a nossa menstruação, como é a TPM. A gente fala TPM, a gente já sente algo assim pesado, né? Já pesa, então a gente tem que mudar também, transmutar isso, né? TPM, tem uma galera que fala aí, tempo pra mim, é realmente tempo de se recolher, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas outro dia a gente pode fazer um vídeo só sobre ciclos femininos. E o que eu quero trazer hoje pra vocês é o que é a energia feminina e o que não é a energia feminina. Bora desmistificar isso aqui? Vambora? Então, primeiro eu quero trazer para vocês que isso tudo aqui, ó, estou bem linda hoje, deusa, trouxe um vermelho, porque a gente remete muito o vermelho ao feminino, né? É uma coisa inconsciente. Por que a gente remete o vermelho ao feminino, gente? Vocês conseguem me dizer? Óbvio, né? A gente sangra, que maravilha! E eu quero trazer isso aqui para vocês como uma coisa maravilhosa. Aí você vai falar, ai, Kissila, mas eu sinto dor, eu sinto cólica, como é que eu vou trazer energia, trazer a questão da menstruação como algo maravilhoso? Se você está sentindo dor e cólica, minha deusa, é porque tem alguma coisa errada aí. Tanto no seu emocional quanto no seu físico, que não posso deixar de dizer enquanto terapeuta Ayurveda e futura Nutri, que seu corpo provavelmente está bem intoxicado, né? De tantas coisas que a gente se alimenta, passa de maquiagem, de esmaltes, né? E além disso, as suas emoções estão intoxicadas. Você não está fazendo as pazes com o seu feminino, você provavelmente, a parte de você não gosta de ser mulher. Ser mulher nessa sociedade não tá sendo muito legal. E parte sua provavelmente ouviu, você quando criança provavelmente ouviu que menstruação é suja, é feio, que tem que esconder. Então é óbvio que você vai sentir dor, é óbvio que você vai sentir desconforto. Você vê aquilo, o seu inconsciente vê aquilo como algo ruim,
né? A partir do momento que você acolhe o seu útero, acolhe os teus ciclos, acolhe o teu sangue, a partir do momento que você entende que o teu ciclo ele serve para algo, que cada partezinha, cada momento do teu ciclo, ele quer dizer algo, ele precisa ser respeitado, as coisas mudam. Hoje, depois de todo esse meu processo, né, que começou há 10 anos atrás, eu não sinto mais cólicas. E quando eu sinto, eu sei que tem algo errado, eu vou investigar as minhas emoções. Normalmente eu tô passando por uma situação difícil, eu tô com raiva de alguém, e eu percebo isso, e eu entendo, e eu acolho, e olho pra mim, e tá bem, tá doendo, o meu útero tá doendo, por que ele tá doendo? Ou eu tô num momento que eu me intoxiquei muito feio, pé na jaca, comi tudo muito assim, por algum tempo, né, por um longo tempo, e eu percebo, olha, meu organismo tá um pouco intoxicado, então, por isso, por essa inflamação, eu estou sentindo dor, né, está doendo para menstruar, mas não é para doer. Então, a maior parte da minha vida, desde os meus 20 e poucos anos, eu não sinto nenhuma cólica. O meu ciclo, ele não é intenso demais, né? Ele é tranquilo, porque eu entendi, eu aceitei e eu honrei esse meu ciclo. Agora a gente pode dizer que o que não é o feminino, né? Eu falei sobre a maquiagem, as unhas, a gente associa isso a ser mulher, né? A gente associa isso ao feminino. Pintar as unhas hoje, por acaso, eu nem estou de unhas pintadas, às vezes vocês vão me ver de unha pintada, às vezes não. Eu estou de maquiagem, porque, né, eu gosto de me maquiar às vezes e para aparecer no vídeo eu acho legal, mas eu também entendo que isso é uma imposição para nós mulheres na sociedade, né? E é uma imposição, né? E a gente pode, você pode me dizer, Kissa, mas eu gosto disso, né? Eu gosto de fazer isso, mas a gente tem que sempre se questionar o porquê você gosta disso. Eu passei por esse processo lá no começo, quando eu comecei essa busca pelo feminino sagrado, e eu passei um tempo sem pintar minhas unhas, eu passei anos sem pintar minhas unhas, eu passei muito tempo sem usar maquiagem, só quando eu ia num casamento, numa festa. No meu dia a dia eu praticamente não usava, eu só pintava os olhos de preto, daquele cajal indiano que eu amo, porque eu tenho uma alma indiana, porque o negócio do olho preto eu gosto. E eu só passava isso e eu não passava maquiagem, eu passei um tempo me desintoxicando, não só fisicamente, porque essas maquiagens comuns, eu uso maquiagem natural, tá? Só pra vocês entenderem que a maquiagem natural ela pode ser muito boa, né? Tá? Não é passar qualquer uma beterraba na cara, não é isso. Então, posso passar dicas para vocês aqui em outro momento lá no Instagram. Essas maquiagens, elas intoxicam o nosso corpo, inclusive desregulam o nosso ciclo. Tem vários disruptores endócrinos nessas maquiagens e nesses esmaltes. Então, prestem muita atenção nisso. Se você tem problemas ginecológicos, né? Tem a questão emocional, mas tem a questão física também. A gente não pode olhar para uma só, a gente tem que olhar para tudo junto, né? Eu sou terapeuta integrativa, então eu vou estar sempre integrando o físico, o emocional, o psicológico e o espiritual, esse quarto pilar que muita gente não fala, o espiritual a gente também olha muito aqui. Então, ser mulher não é passar maquiagem, pintar a unha e vestir vestido, como tem um monte de gente aí agora falando uns negócios desse, né? Que é pra você ter energia feminina, você tem que vestir vestido. Hoje, por acaso, eu tô de vestido, né? Não vai dar pra vocês verem aqui com a câmera deitada de YouTube. Hoje eu tô de vestido, hoje eu tô assim, porque é dia da mulher? Não sei, porque eu queria uma corzinha mais assim, nude, para poder usar esse chale lindo, que eu trouxe da Índia, inclusive. Então, assim, por isso botei vestido. Mas ser mulher não é isso, gente, por mais que algumas pessoas estejam pregando isso por aí. A essência feminina, ela vai muito além disso. A essência feminina, ela é cíclica. Por que que eu falei que o mundo ele é masculino, ele é regido pela energia masculina? A energia masculina, ela é essa energia da ação, que é exacerbada, é essa energia da briga, também da guerra, né? É o yang, por isso tanta guerra no mundo, né? O masculino regendo aí, né? Então, ela é essa energia da ação e ela é uma energia linear. O masculino, ele é linear. Se você reparar fisiologicamente, né, no homem, né? Mas a gente tem energia masculina em vários, tudo na vida, né? Na natureza. A gente pode ver que o homem, hormonalmente falando, ele é linear, né? Então a produção de testosterona dele todo dia está ali a mesma coisa. O homem ele não vai mudar de humor se não for por um fator externo. O estresse do dia a dia, o estresse no trânsito, no trabalho, alguma coisa aconteceu, ele vai oscilando ali. Mas normalmente ele não vai oscilar muito de acordo com os ciclos. Que ciclos são esses? Nós, mulheres, seguimos o ciclo da lua. Então você pode reparar, se você nunca reparou, uma coisa que já se tem falado bastante, que o nosso ciclo menstrual ele segue o ciclo da lua. Ele tem 28 dias, assim como o ciclo lunar.
E você pode reparar que o seu período menstrual, o seu período de ovulação, ele está coincidindo com alguma lua. Isso é muito importante de você ver. Se você é uma mulher que não menstrua ou que não menstrua mais, está na menopausa, por exemplo, você pode seguir o seu ciclo, entender o seu ciclo feminino que você tem. Se você se conecta, se identifica como mulher, você pode ver se seu ciclo feminino com o ciclo da lua. Então, um exercício para vocês, a partir de agora, de hoje, vocês vão começar a anotar na agenda de vocês, no caderninho, como vocês se sentem a cada fase lunar. Se na fase minguante vocês estão mais minguadinhas ou não. E às vezes esse ciclo ele vai estar invertido, tá? Normalmente na fase minguante a gente está mais minguadinha, na fase nova a gente está mais introspectiva, a gente está mais intuitiva também, um pouco mais voltada para dentro. Na fase crescente a gente começa a sentir a energia vindo, eita! E a gente correlaciona cada fase da lua com o arquétipo da deusa, né? Das deusas, pra gente entender. Arquétipo é uma coisa para o nosso consciente entender melhor aquela energia, tá? Então o arquétipo da lua crescente é a deusa donzela, a deusa menina, a deusa jovem, aquela que está ali cheia de energia. E na lua cheia, você vai estar no ápice da sua fertilidade, que é a deusa mãe, a fertilidade, a geração da vida, mas também a sensualidade, né? Porque a gente está ali normalmente no período fértil. Então, o ciclo menstrual, ou se você não menstrua, você vai reparar ali na lua e vai se perceber como estão as suas emoções, como tá a sua produtividade, por exemplo, falta de produtividade, a sua extroversão, a sua introspecção. Se você está mais com vontade de sair, está mais com vontade de ficar em casa, você vai notar tudo isso. E você vai perceber que a lua rege sim as suas emoções. Tá? Normalmente, a fase da lua cheia, ela está relacionada com a ovulação, com a fase da ovulação da mulher, onde o óvulo sai, a lua está cheia, a lua é fertilidade, a lua cheia, né? Então a mulher está fértil. E a fase nova, que é a introspecção, que é a fase da anciã, é onde você está mais voltada para dentro, é a sua fase da menstruação, tá? E aí a crescente, como eu falei, né, é o período ali pré-fértil, né, é o período onde você está indo para fora ali, é a fase da donzela, e o período da lua minguante, que é antes da menstruação, a famosa que vocês adoram chamar de TPM, né, agora vocês vão começar a ter uma outra visão e chamar de fase da feiticeira. Então vocês, olha como muda, né, TPM, que já tem uma carga pesada ali. Fase da feiticeira, você tá mais intuitiva, você tá ali com a energia da bruxona, você tá mais brava mesmo, porque você começa a colocar limite, você começa a impor o que você não quer. E é importante que você ouça essa mulher, essa feiticeira, aquela que impõe limites, aquela que diz o que ela não quer, aquela que fala o que ela sente, o que ela tá sentindo ali. E quando a gente não acolhe essa fase, é uma loucura, né? Aí a gente fica completamente perdida, desconectada. E essa fase ela é muito mal vista, assim como, na verdade, o ciclo feminino ele é muito mal visto pela sociedade, porque, como eu falei, uma sociedade que é linear, patriarcal, ela quer que as mulheres sejam. Quando a gente tenta se encaixar nessa energia linear, a gente sofre, a gente adoece, que é o que está acontecendo com a gente nesse mundo hoje, né? Então, o meu convite para você, mulher, hoje, é que você se conecte mais com a sua ciclicidade, que você se conecte mais com os seus ciclos naturais, com as suas mudanças de humor, com seus altos e baixos, que você acolha os seus momentos de introspecção, que você acolha seus ciclos, que você aprenda a diminuir o seu ritmo, que você aprenda a ouvir a sua intuição, né? Quantas vezes a gente não foi chamada de louca por uma TPM, por uma intuição? Isso é natural, gente. O que não é natural é o que a sociedade tenta fazer com a gente, que a gente se encaixe numa energia que não é nossa. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essa questão dos ciclos, dos arquétipos das deusas, né, em relação a cada momento do seu ciclo, até sobre a mandala lunar, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é nada mais do que anotar cada parte e etapa do seu ciclo juntamente com a lua. Tem esse livro aqui, que eu li há muitos anos atrás, comecei a reler há um tempo atrás, que chama Lua Vermelha. Tá ao contrário, né, gente? Mas é Lua Vermelha. Ele é um livro, assim, bem... Ao mesmo tempo que é super profundo, ele é super fácil de ler. Inclusive, é um livro que dá para você presentear uma menina, por exemplo, que está entrando na menarca, né? Que é a primeira menstruação. Uma jovenzinha consegue ler esse livro bem e compreender. Então, ele é bem didático. E ao mesmo tempo ele é super profundo, ele traz pra gente uma sabedoria feminina, assim, uma sabedoria do feminino gigantesca, né? Ele fala sobre
sobre rituais ancestrais, sobre ritos de passagem da mulher, desde a menarca, que a gente não tem, pelo contrário, ao invés de um rito onde a gente honra a nossa primeira menstruação, normalmente a gente tem um esconde, você vai sentir dor, coisa chata, ou às vezes algumas famílias também que são super espalhafatosas expõem a menina, que também não é legal, né? É um momento de mulher para mulher, é um momento onde as mulheres da família deveriam se reunir, e tudo isso, todos esses processos, né, a maternidade também, todas essas passagens da mulher, né, que deveriam ser honradas entre mulheres, deveriam ser celebradas, elas normalmente são super traumáticas. É isso que faz com que a gente tenha uma relação ruim com o nosso ciclo, que a gente tenha cólicas, que a gente tenha questões emocionais, questões mentais, porque a gente não está acolhendo o nosso feminino. Tá bem? Então, como eu prometi para vocês, temos as cartinhas aqui. Fechem os olhos, respirem. Eu vou colocar aqui, ó, 2 cristais para que vocês possam escolher, tá? Essa é a carta número 1. E ela tá aqui com a cornalina, assim, é um yoni egg, que eu falei que eu ia falar para vocês, né, sobre os yoni eggs. Enquanto você vai sentindo, eu vou falando. Então, essa é a carta número 1, sente ela aí. E essa é a carta número 2, juntamente aqui com o citrino. Sente aí, respira, fecha os olhos e escolha uma delas. Outro dia eu falo melhor sobre essas pedrinhas aqui, sobre os Yoni Eggs, que é uma terapia feminina, tá? Com cristais, que você insere no canal vaginal. Você já se assustou por aqui, né? Então um dia eu posso fazer um vídeo só sobre eles. É uma terapia antiguíssima e tem um e-book lá na bio do meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição e quem quiser vai lá na bio e dá uma lida nesse e-book para você entender melhor sobre essa terapia. E se você quiser que eu fale mais sobre a terapia com os Yoni Eggs, pede aqui também nos comentários que eu gravo um vídeo só sobre isso. Tá bem? Sentiu? Escolheu um dos dois para escolher uma das cartas? Carta 1 e carta 2? Então eu vou ler aqui para vocês. Primeiro a carta 1. Que saiu, né? Lembrando que esse é o oráculo da deusa, da grande mãe. Saiu aqui a Perséfone. Quem que conhece aqui a história, né? O mito da Perséfone. E aqui está escrito assim, né? Meu toque gentil desperta as forças da vida. Então eu vou ler aqui para você um pouquinho mais sobre essa carta. Então a Perséfone, para quem não sabe, é uma deusa grega que é considerada a rainha do submundo. Vocês já vão entender por quê. Ela é a filha de Zeus e Deméter e é a única filha de Deméter. Ela era cultuada em 2 aspectos distintos. O aspecto da donzela, que eu falei aqui para vocês, da deusa jovem, né? E o aspecto da rainha do submundo, que é uma deusa considerada uma deusa do submundo, uma deusa da lua nova também, né? Da lua negra. Ela era conhecida no submundo, né? Enquanto deusa do submundo, também como Core. E aí, para quem não sabe, a Perséfone ela foi raptada por Hades, deus do submundo, e ela foi raptada para poder governar o submundo. A mãe dela, Deméter, interferiu nessa situação aí, conseguiu negociar ali com Hades, e ela conseguiu que a deusa Perséfone passasse metade do ano no submundo e metade do ano aqui na Terra, né, no mundo normal. E aí, quando a Perséfone voltava, era na primavera e tudo florescia. Então ela tem esse lado do renascimento da primavera, a deusa Perséfone ela é também cultuada na primavera, mas ela tem esse lado do submundo. Eu vou ler aqui o finalzinho para você, e você já vai entender porque essa carta saiu para você, tá bom? Então podemos ampliar o mito da deusa e perceber que Perséfone ela representa o nosso self jovem. Então, se você tirou essa carta, você está precisando se conectar e tem uma deusa aí jovem, cheia de sonhos, te chamando aí dentro. A criança interior que reside em cada uma de nós, que vive dividida entre sombras e luz. Então, fala também dos nossos traumas que nos prendem lá no submundo, né? Metade de nossa vida é passada na Terra e outra metade no submundo. Metade do dia passamos acordadas e metade passamos dormindo. Por causa disso, estamos sujeitas a medos e receios que não compreendemos, ou seja, o nosso inconsciente, né? Quando a gente está dormindo, é o inconsciente que vem à tona. Então, é deles que estamos falando aqui, né? Dos traumas que ficam guardados nesse inconsciente também. Isso que é que o mito de Perséfone personifica. Ela também nos fala dos nossos recursos internos, da força das mulheres e do poder da solidariedade feminina. E aqui o significado da carta, em algumas palavras, é colheita,
plantio, conhecimento interior, autoconhecimento, sabedoria, morte, renascimento, afastar o medo e a força feminina. Profundo, né? E agora outra carta que eu achei também fortíssima, que saiu para quem escolheu essa pedrinha aqui, é a Lilith. A carta da Lilith, a história da Lilith é muito interessante, eu tenho um livro ali sobre ela, inclusive, é o livro de Lilith. E essa carta ela diz assim: minhas presas e garras afastam todo o mal. A Lilith, ela é considerada uma deusa também da lua nova. Quando eu falo de deusas do submundo, tudo isso que o patriarcado veio, né, tirando da gente, colocando como o mal, é na verdade uma das nossas faces, é onde a gente entra na TPM, onde a gente entra na menstruação, a gente está vibrando nessas deusas. E isso não é ruim, isso faz parte de quem nós somos também, nós temos todas as faces delas. Então eu vou ler aqui para vocês a cartinha, que tem toda a história dela, eu não vou ler tudo, né? Tem um livro também chamado Livro de Lilith, quem tiver interesse em ver mais sobre a história dela. Mas aqui, gente, eu sinto que ela fala dessa nossa energia, justamente que eu falei bastante aqui, sabe? Desse nosso lado das sombras que a gente tenta suprimir, que a gente acha feio, que é a TPM que a gente não aceita, que a gente não para olhar para dentro. O que minha TPM tá querendo me dizer? O que a minha intuição tá querendo me dizer? Será que eu sou louca? Ou será que eu só sou intuitiva, né? É a gente voltar a ver esse feminino como sagrado, essa sacralidade do nosso feminino. Então, Lilith, ela foi considerada uma deusa independente que impulsionava para a libertação das garras dominadoras. Ela fazia as mulheres escutarem as suas energias, olha o que eu acabei de falar, direcionando-as para a sua liberdade e igualdade. Olha só, gente, que profundo. Então, eu vou ler aqui o finalzinho para vocês, que essa deusa simboliza a consciência de absoluta igualdade entre homem e mulher. Essa igualdade ela é reforçada pelo potencial andrógeno da deusa em suas lendas, né? Que vocês não conseguem ver muito bem a imagem, mas temos várias imagens diferentes de Lilith, algumas delas com a serpente. Sem as bênçãos de Lilith, as águas da vida recaem em conhecimento empoeirado. Ela é o aspecto instintivo, o aspecto terreno do feminino e as lembranças da incorporação do despertar sexual. A Lilith ela também fala muito da sexualidade e do aceitar a sexualidade feminina, que foi muitas vezes demonizada ao longo da nossa história enquanto mulher, né? A nossa sexualidade foi demonizada, muitas vezes a gente não podia, em vários momentos da história, a gente não podia sentir prazer, né? O prazer não era pra gente, a gente não podia gozar, a gente não tinha conhecimento, gente, da anatomia feminina, do clitóris ali há pouco tempo atrás. Então a Lilith, ela vem resgatar também, fechei aqui, esqueci das palavras-chave, né? Ela vem resgatar também a nossa sensualidade e a nossa sexualidade. Apesar de falar aqui da igualdade entre homem e mulher, né? Seria essa igualdade de sentir prazer, essa igualdade de ter vontade, essa igualdade de ter direito à sua sexualidade. E não dizer que nós somos iguais, porque nós temos energias diferentes, mas que nós temos direitos iguais, direito de sentir prazer, direito de gozar, direito de viver, direito de dizer sim, direito de dizer não, né? E a Lilith, ela é contra essa submissão feminina. Então, as palavras-chave dessa deusa são sensualidade, sexo, magia, poder, alegria, força, conhecimento, sexualidade, igualdade, sabedoria, regeneração, sedução. Ela também é deusa de sedução, do prazer e da maldição, já que ela amaldiçoou ali vários homens que tentavam ali, né, dominar o feminino, a mulher, a energia feminina. Então é isso, me estendi mais do que eu gostaria, né? Vocês sabem que eu gosto de falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre energia feminina, sobre a essência feminina. É muito mais que isso, dá pra gente se aprofundar e expandir muito mais sobre o que é energia feminina e o que não é. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui o que vocês gostariam mais de ver sobre esses assuntos nesse canal, lá no Instagram. Sigam o meu Instagram aqui também, se você ainda não segue. E é isso, minhas deusas, meus amores, minhas deusas do Brasil, né? Minhas deusas maravilhosas. Um beijo pra vocês e até mais.